Olá, o canal Linha de Divisas chega novamente, retorna ao Canadá durante aqui, espero eu que caminhando para o final da pandemia aqui no Brasil, a gente ainda está tateando para saber exatamente como vai acontecer, mas a gente volta lá para a província de Ontário para conversar com o Ricardo Quadros Gouveia sobre um assunto extremamente interessante e que tomou uma relevância muito grande nos últimos 15 dias. Por gentileza, fala de novo para mim a cidade onde você está e, por gentileza, mais uma vez, repita para a gente qual foi o teu, só o mestrado, doutorado e pós-doc, e onde você fez, e quais foram os focos de pesquisa? Eu moro na cidade de Fort Erie, que fica ao lado da cidade de Niagara Falls, na província de Ontário, no Canadá. Eu sou formado em teologia e letras. Fiz mestrado em teologia sistemática, trabalhando o tema do anticristo. Depois escrevi um livro chamado Anticristo na Bíblia e na História, que é um livro baseado na minha tese de mestrado. Depois eu fiz o doutorado sobre Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que é um teólogo, filósofo cristão chamado pai do existencialismo, dinamarquês. Depois eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Waterloo, aqui no Canadá, trabalhando a relação entre neurociências e conhecimento, cognição, e também conhecimento no sentido da teorização do pensamento, e sempre na interface com as neurociências. Hoje, sou professor visitante, pesquisador na Universidade de Waterloo, onde eu leciono História das Religiões e sou pastor também aqui no Canadá. Ok. Ricardo, por gentileza, eu gostaria que você respondesse a minha primeira pergunta, pensando nas pessoas que nunca ouviram falar também, porque eu estou vendo vários posicionamentos conservadores, outros não conservadores, e a maior parte das pessoas que frequentam as igrejas não sabem, porque eu entendo que não é chegado até elas os conceitos. Por favor, Ricardo, deixe bem claro o que é fundamentalismo no meio cristão. Fundamentalismo, hoje, nas ciências da religião, é um tipo de religiosidade que atravessa as barreiras denominacionais ou mesmo as barreiras religiosas. Você tem fundamentalismo islâmico, fundamentalismo judaico. No catolicismo, você tem o integrismo ou integralismo, que é um tipo de fundamentalismo católico. Você tem, no meio evangélico também, um fundamentalismo. Esses fundamentalismos diferem uns dos outros, mas eles têm certas características em comum. E uma delas é a permissão de viver em constante jihad, né? O jihadismo, quer dizer, você está em guerra contra o mal e, portanto, você pode praticar violência em nome de Deus e pode odiar em nome de Deus. Isso é uma característica do fundamentalismo, seja qual for a religião. No movimento evangélico, o fundamentalismo surge no começo do século XX, um movimento relativamente recente, em reação, é um movimento reacionário, não é? De rejeição da modernidade, rejeição da ciência, rejeição da pesquisa bíblica, região do surgimento das ciências sociais, das ciências humanas. Então, a religião evangélica se divide entre grupos que pensam em termos mais moderados, a favor de uma dinâmica, de um diálogo com a cultura e com a academia, e um grupo que recrudesce, que assume uma postura reacionária, se sente ameaçado, se sente escanteado e passa a defender a sua fé.
As características do fundamentalismo que a gente vê nascer e crescer, porque levou 100 anos já, e agora o fundamentalismo já não é mais isso. Ele foi se metamorfoseando através das décadas, e hoje ele tem 4 características básicas, na minha opinião, que é, em primeiro lugar, o que eu chamo de bibliolatria, mas talvez fosse melhor chamar de literalismo bíblico. Uma certa atitude é uma interpretação literal da Bíblia, que não permite qualquer outra forma de leitura, qualquer outra hermenêutica, qualquer outra exegese do texto, mas é uma interpretação literalista seletiva. Depois eu posso explicar isso melhor, porque quando interessa, né? Então há um certo pragmatismo nesse literalismo bíblico. Mas o que está por detrás disso é a bibliolatria, quer dizer, a crença de que a nossa relação com Deus é mediada não por Cristo, mas pela Bíblia. Então, a Bíblia ela é tratada como que Deus em forma de livro. Eu chamo isso da enlivração de Deus, em vez da encarnação de Deus, ou do verbo divino na pessoa de Cristo, você tem a enlivração de Deus na Bíblia. E isso, evidentemente, vai contra a ortodoxia cristã. Mas as pessoas estão acostumadas a transferir para a Bíblia atributos divinos, como, por exemplo, a inerrância, não é? Que é uma ideia que surge no fundamentalismo no começo do século XX. Não é uma ideia bíblica. A ideia de inerrância é uma ideia que vem do positivismo lógico e que crê que a Bíblia é uma série de proposições lógicas, que são ou verdadeiras ou falsas, né? E não a literatura plural, em termos de gênero, não é? Que nós temos na Bíblia. Então, há uma consciência hermenêutica muito fraca. Outro dia alguém me disse assim, nós queremos a Bíblia sem interpretação, como se isso fosse possível, porque não é verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente já está interpretando. A questão é como interpretar. A hermenêutica é justamente a ciência da interpretação. Quer dizer, o que a gente tem é que largar a preguiça e estudar interpretação de texto.